Muito boa noite, eu tô chegando, não tá na hora desta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Obrigado pelo carinho, a larga audiência. A imagem que você acompanha agora, um acidente grave com um motoqueiro. Meu amigo, infelizmente esse fato ocorreu entre Xinguara e Marabá e eu vou atualizar para você ainda nesta edição. Operação Iara. Você vai entender esta operação realizada pela Polícia Civil em alguns estados na região aqui do estado do Pará. Também você vai acompanhar ainda nessa edição, Padre Marcos Belém fala da sua despedida. Ele vai para o seminário para Grande Belém. Dupla armada assalta posto de combustível. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui na tela do Tá Na Hora. Tá difícil de pagar? O governo facilita. O ProRefis 2025 foi prorrogado até 30 de janeiro de 2026. Aproveite essa oportunidade para garantir até 95% de desconto nos juros e multas do ICMS, IPVA, ITCD, taxa mineral e taxa hídrica. Acesse cefa.pa.gov.br ou ligue 0800 725 5533. Governo do Pará. Por todo o Pará. Volta às aulas é com Meire Artesanato. Conheça nossas toalhinhas personalizadas, feitas sob medida com o tema de sua escolha, garantindo qualidade e estilo para os pequeninos. Não perca essa oportunidade. Encomendas pelo WhatsApp 91 98 226 8694 e faça já o seu pedido. Dê um toque especial ao material escolar do seu filho com as toalhinhas personalizadas da Meire Artesanato. Chegou o aplicativo da TV Abaetetuba. Agora você tem a nossa programação na palma da mão. Acompanhe os programas Conexão. Muito bem, estamos chegando, sextou. E Tá Na Hora Abaetetuba. Assista às reportagens em destaque, confira a grade de programação completa do SBT. Fique por dentro dos esportes e ainda divirta-se com os jogos interativos. Baixe agora o app TV Abaetetuba na Play Store e viva a experiência da nossa TV de um jeito moderno e prático. Muito boa noite, bora começar o Tá Na Hora desta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Coloca a imagem aqui, Cássia. Olha, isso aqui é um assalto, mais um policial à paisana vai agir contra esses nacionais. É tela nervosa. Alô, professor Gleison, por favor, solta aí. No início da tarde do último sábado, uma tentativa de assalto a uma loja de celulares foi frustrada no município de Mãe do Rio, no nordeste do Pará. A ação criminosa foi interrompida por um policial militar à paisana, que estava de folga e passava pelo local no momento do crime. O caso aconteceu na esquina da rua Lameira Bittencourt com a travessa Alfredo Chaves, no bairro São Francisco. E parte da ocorrência foi registrada em um vídeo por uma testemunha. As imagens cedidas pela Polícia Civil mostram o momento em que os suspeitos entram no estabelecimento e anunciam o assalto. Durante a ação criminosa, um dos criminosos foi para o lado de fora do estabelecimento, ligou uma motocicleta para facilitar a fuga. Dentro da loja, os funcionários e clientes foram rendidos, enquanto os criminosos recolhiam diversos produtos das prateleiras e colocavam em uma bolsa. Durante a ação, um dos assaltantes chegou a fazer uma mulher de refém, utilizando-a com o escudo humano. Ao perceber a situação, o policial militar interveio, dando início a uma troca de tiros. Um dos suspeitos tentou fugir a pé, abandonando a motocicleta, enquanto o outro se rendeu ainda no local. Pouco depois, equipes da Polícia Civil chegaram para prestar apoio à ocorrência. Foi uma atitude louvável dele. Qualquer outra pessoa numa situação dessa talvez só teria acionado uma viatura diante do fato, mas não, ele prontamente, com extrema coragem, ele desceu do seu veículo, ele foi para cima dos assaltantes, efetuou a troca de disparo, colocou a sua vida em risco. E isso é uma coisa que deve ser louvada, é uma atitude que deve servir assim, de espelho para que os policiais possam verificar. Assistam o vídeo, vejam a técnica que foi usada, ele o tempo todo abrigado,
se protegendo, fui, dentro do carro dele estava o colete dele, ele pegou lá, colocou o colete, pegou mais munição, fez a troca correta dos carregadores, ou seja, são vários procedimentos que ele tomou corretamente no fato, foi um fato perfeito, um fato que não houve incidente, não houve vítimas e terminou com a captura desses 2 bandidos. Isso só faz enaltecer a guarnição de Mãe do Rio, a guarnição do 10º Batalhão, e o efetivo que estava presente no local, que posteriormente fez a captura do outro elemento que veio a se evadir. Durante a abordagem, os policiais apreenderam a pistola calibre .40 com numeração raspada, munições, uma balança de precisão e porções de substância análoga à cocaína. Também foram recuperados diversos objetos roubados da loja, entre eles 18 aparelhos celulares, perfumes, relógios e um computador portátil. As diligências continuaram nas proximidades e o segundo suspeito foi localizado escondido no quintal de uma residência, próxima ao local do crime. Ele voltou a trocar tiros com a polícia, mas acabou sendo capturado e encaminhado à delegacia. A motocicleta utilizada na ação criminosa também foi apreendida e apresentava sinais de adulteração. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos não são naturais do município de Mãe do Rio e eles estavam na cidade praticando crimes já há um bom tempo. Ambos já possuem passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. Crime este registrado no município de Tomé-Açu e Quatro Bocas. Os 2 envolvidos, identificados como Erivan dos Santos e Elton dos Santos, ambos de 28 anos, foram presos em flagrantes e encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Mãe do Rio, onde permanecem à disposição da Justiça. Todo o material apreendido foi apresentado na unidade policial e os bens roubados foram devolvidos ao proprietário do estabelecimento. Então tá aí, né? O faro policial ali, né? Já acostumado. Você vê que o meliante audacioso corre, né? Nessas horas corre, né? Ele tenta puxar a arma, um deles ficam lá dentro, mas a polícia, após ele chamar o reforço, o policial, protegendo também a sua vida, pega ali o colete, né? Para quem viu o vídeo que circula nas redes sociais, ele coloca o colete, se protege ali e evita, né, que o pior pudesse acontecer nessa loja. O policial agiu, o fato ocorreu lá em Mãe do Rio. Pode tirar a Cássia, por favor. O que eu tenho agora aí? Olha, esse outro caso que eu trago agora é de uma dupla. Olha, tá aqui, tudo calmo, posto de Moju, vai puxar a arma aqui, ó, o meliante, e vai assaltar este frentista. O fato ocorreu lá do município de Moju, em parceria com o portal Moju News, né? O meu amigo Jackson Silva enviou para a nossa equipe. Solta aí o vídeo na íntegra. Uma dupla armada realizou um assalto em um posto de combustível em Moju no fim da tarde desta última terça-feira. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança no estacionamento e as imagens passaram a circular rapidamente pelas redes sociais. De acordo com as primeiras informações, os suspeitos chegaram ao local armados, renderam o funcionário e fugiram logo em seguida, levando o dinheiro do caixa. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o valor levado na ação. A Polícia Militar foi acionada, realizou diligências na região e a Polícia Civil também foi comunicada e deverá investigar o caso, utilizando as imagens das câmeras de segurança para identificar os envolvidos. Qualquer informação que possa ajudar a identificação dos suspeitos pode ser repassada de forma anônima às autoridades policiais. Qualquer tipo de informação, basta você ligar para o Disque 181 para que a polícia localize esses 2 nacionais. Bora falar do nosso aplicativo? Agora é tudo na palma de sua mão. Você pode interagir com a gente. E detalhe, viu? Além de ser na palma da sua mão, você acompanha tudo o que acontece no aplicativo do SBT. Vai lá no Play Store e baixa agora. Venha ser feliz e ficar informado no SBT Abaetetuba, aplicativo próprio. Corra lá e faça isso. Olha, coloca a imagem aqui, Cássia, do acidente com esse motoqueiro em uma rodovia. Ó, perigo de fazer ultrapassagem. Meu Deus, já eu trago detalhes desse fato ainda nesta edição.
Chegou o aplicativo da TV Abaetetuba. Agora você tem a nossa programação na palma da mão. Acompanhe os programas Conexão. Muito bem, estamos chegando, sextou. E tá na hora Abaetetuba. Assista às reportagens em destaque, confira a grade de programação completa do SBT. Fique por dentro dos esportes e ainda divirta-se com os jogos interativos. Baixe agora o app TV Abaetetuba na Play Store e viva a experiência da nossa TV de um jeito moderno e prático. Pronto, tô de volta com você. Deixa eu falar agora, de uma matéria triste, mas alegre. Alegre por quê? Porque ele deixa, assim, o seu legado, uma pessoa muito gente boa, um padre exemplar, que é o padre Marcos Belém. A gente conhece pessoalmente, E a Elida Naum esteve conversando com ele. E ele vai relatar um pouco desse momento que ele passou em Abaetetuba, se despedindo daqui e indo para um seminário na Grande Belém. Elida, é com você. Pois é, Carlos, eu estou aqui com o padre Marcos Belém, que é o pároco da nossa igreja matriz, Nossa Senhora da Conceição. E vamos conversar um pouquinho com ele, está se despedindo do povo abaetetubense nesse final de mês. E vamos falar com ele, padre. Recebemos a notícia, esses meses tristes, por conta que o senhor vai fazer uma nova missão em um outro lugar. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa sua estadia, vamos dizer assim, aqui em Abaetetuba, esses 5 anos. Como foi esses 5 anos? Fazer um breve histórico para a gente. A paz de Cristo esteja com todos. Bom, Elida, Carlos, cheguei aqui na paróquia de Nossa Senhora da Conceição no dia 6 de fevereiro de 2021. Em um tempo muito desafiador, que foi o tempo da pandemia, o tempo que até a participação da igreja estava bem limitada, ou por que dizer, quase nada de pessoas participando das celebrações presenciais. E, além da pandemia, fomos surpreendidos também com o falecimento do padre Francisco Moraes. Então, a pandemia, uma paróquia que se encontrava em luto e até mesmo sem esperança, diante do medo, da incerteza e até mesmo diante do novo que estava chegando. Mas mesmo diante de todos os desafios do início da missão na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, eu sempre digo que a última resposta é de Deus. Então ele foi encaminhando todas as coisas. Eu lembro como se fosse hoje, no nosso primeiro planejamento, que foi pelos meios que o tempo também favorecia, que eram os meios das redes sociais. Então fizemos o primeiro planejamento da paróquia, assessorado pelo professor Júnior Bahia, que sempre está conosco, coordena também hoje a Missa das Crianças. E foi muito interessante porque não atingiu somente aquele grupo de coordenadores que participam da vida e da missão da paróquia, mas tantas pessoas das próprias casas também tiveram o privilégio de partilhar conosco desse momento bonito, sonhando uma etapa da vida da igreja no tempo desafiador da pandemia. E também lembro que neste mesmo período tinha que acontecer as formações, e a gente também usou os meios tecnológicos para fazer com que o povo não tivesse desassistido diante da missão da igreja. Tivemos reflexões com psicólogos, o próprio povo de Deus também, aqueles que já tinham a formação, nos auxiliaram para que o povo não ficasse sem a presença da igreja. Então fomos nos reinventando neste primeiro tempo de missão na paróquia de Nossa Senhora da Conceição. A própria festividade, não podia ir todo mundo fazer o círio normal na caminhada, então fizemos a carreata com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, mas não deixamos de fazer acontecer aquilo que o povo já era acostumado, que alimenta a fé, a esperança de um povo que luta mesmo no tempo de desafios. E quando melhorou mais o tempo da pandemia, e Deus foi de fato abrindo novas portas, e agora foi um tempo de trabalhar não somente a realidade do prédio da catedral,
né, do prédio físico da nossa paróquia, mas trabalhar o coração do povo que se encontrava ferido. Eu lembro que eu cheguei a celebrar nessa catedral com menos de 15 pessoas. Então eu, como padre novo de ministério, também novo de idade, eu fiquei assim meio frustrado, de dizer, poxa, eu vim para a igreja mãe da diocese e hoje não tenho nem gente para celebrar. Então 5 horas da tarde aí piorou, que era um horário que não era habitual para o padre celebrar. Então eu digo, poxa, no momento do sono, né, ir para uma igreja onde não tem ninguém, mas depois a gente para pensar, e eu lembrava muito da irmã Teresa, uma xaveriana que trabalhava comigo na Vila dos Cabanos, que quando eu cheguei na Vila dos Cabanos, né, a matriz sempre lotada. Mas nós fomos numa comunidade chamada Nossa Santa Terezinha, né, na periferia da Vila dos Cabanos. E quando eu cheguei lá tinha 3 pessoas, né, o coordenador, a esposa, e se não enganado até a esposa era evangélica, mas estava lá presente com ele. Então 3 pessoas. Tinha levado uma casula, uma roupa bonita para celebrar a missa. Aí eu digo, eu não vou celebrar só de estola. Aí a irmã dizia para mim, padre, a mesma dignidade que o senhor usou para celebrar a missa com a igreja cheia, né, use também para celebrar, porque essas 3 pessoas são dignas do senhor dar o seu melhor para Deus. Então, desde esse momento também foi uma luz para enfrentar também este tempo de pandemia e rezar, aparentemente sozinhos, mas auxiliados por tantos homens e mulheres que abraçaram conosco, né, a missão. E o reflexo de tudo isso é o hoje. Depois de um tempo de pandemia que Deus também abriu as portas, hoje conseguimos fazer muitas coisas, não pelo mérito do Padre Marcos, mas em comunhão com o povo que de fato acreditou na missão deste jovem padre, abraçaram comigo o projeto da evangelização e a gente vê aí o fruto de tudo isso, uma igreja renovada, não somente no prédio, mas renovada em pessoas que participam, não somente impulsionado pela emoção, mas consciente também da sua dinâmica de fé. Obrigado, Marcos Belém, Padre Marcos Belém, pela sua estadia em Abaetetuba, contribuiu muito conosco, você tem o nosso carinho, ele cedeu essa entrevista com exclusividade. Obrigado a nossa repórter Edna Não. Coloca a previsão do tempo, Cássia, aqui, mínima 24, máxima 31, e agora para a noite, apenas sensação térmica de chuva leve, né? É o que vai acontecer à noite, mas chuva mesmo, indicação de 30% foi à tarde, que choveu. Mais uma vez a Cássia errou, porque ela ficou calada. Não sei o quê. Ela fica assim o tempo todo, né? O tempo todo fica... Não sei porque... Ela não tem coragem de falar, entendeu? Porque ela tá errando a semana toda. Ela vai completar uma semana de erros, tá? Joga um raio na cabeça dela aí pra mim, isso. Pronto, ficou tudo certo. Pode tirar, por favor, a nossa previsão do tempo. Coloca a imagem aqui desse motoqueiro, Cássia. Ele vai tentar fazer uma ultrapassagem. Olha o cuidado de você tentar realizar uma ultrapassagem. Olha o que acontece. Eu atualizo já para você. Chegou o aplicativo da TV Abaetetuba. Agora você tem a nossa programação na palma da mão. Acompanhe os programas Conexão. Muito bem, estamos chegando, sextou. E tá na hora Abaetetuba. Assista às reportagens em destaque, confira a grade de programação completa do SBT. Fique por dentro dos esportes e ainda divirta-se com os jogos interativos. Baixe agora o app TV Abaetetuba na Play Store e viva a experiência da nossa TV de um jeito moderno e prático. Pronto, tô de volta com você. E agora eu trago o Dia do Farmacêutico, Cássia. Dia do Farmacêutico. Dia do Farmacêutico, coloca aqui, por favor. Olha aqui, a doutora Kelly, uma doutora muito gente boa, tá aqui, ó. Sempre recepciona a gente super bem. Ontem foi o Dia do Farmacêutico, por isso nós produzimos essa matéria para hoje, parabenizando todos os nossos farmacêuticos abaetetubenses. Dia do Farmacêutico, eu vou conversar com a doutora Kelly. Levou ela a ser farmacêutica. Ela é uma jovem que foi inspirada por seus padrinhos e familiares, pois tem a mesma profissão. Isso levou ela a ser farmacêutica. Ela vai contar um pouquinho da sua experiência, o que é ser farmacêutica, esse contato aqui, né, diário, porque sempre, geralmente, a pessoa que está sentindo algum sintoma procura quem? Uma farmácia. Na farmácia tem, é claro,
eles, os farmacêuticos. E hoje é o dia do farmacêutico e a honra de conversar com a doutora Kelly. Fala um pouquinho, doutora, dessa profissão tão importante que levou a ser farmacêutica, esse desejo, esse contato diário, suas experiências aqui nos atendimentos. E depois, na volta, o pessoal ficava, obrigado, doutora, aquele medicamento que a senhora indicou realmente teve eficácia. Queria que você falasse um pouco desse momento. Bom, é uma honra para mim, né, ser profissional e atender a população. Eu tenho 16 anos, né, de formada, sou farmacêutica, atuei na capital, em Belém, inicialmente em uma farmácia de bairro também, mas também atuei na Big Ben, atuei também na Farmácia dos Trabalhadores e retornei à minha cidade natal, onde eu posso estar atendendo a população aqui na farmácia, na Sena Farma da Praça do Barco, de forma humanizada. Tenho todo um carinho especial pelas pessoas que aqui vêm procurar uma assistência, porque a farmácia comercial é o primeiro local onde o paciente, o cliente tem aquele contato, né? E assim, além de profissional, nós também somos, de certa forma, psicólogos, porque também temos daqui, às vezes a pessoa está procurando medicamento, mas está procurando também aquela conversa, aquela interação no dia a dia, e isso é muito importante para mim também, porque eu me sinto também acolhida pelas pessoas, da mesma forma que eu tenho aquele prazer em acolher, em dar aquela orientação sobre o medicamento, como a pessoa deve administrar o medicamento. Então, o farmacêutico, ele tem essa função primordial na vida, né, do paciente, do cliente, que é justamente falar aquele passo a passo, dar aquela atenção inicial ali que muitas das vezes não tem no atendimento, no consultório, e o farmacêutico acolhe, orienta, informa, para não ocorrer um erro na hora de administrar o medicamento, para não ter reações adversas dele fazer o uso desse medicamento com uma outra coisa, associar medicamentos que podem ali causar um efeito adverso. Então, a função do farmacêutico é essencial na vida do paciente, do cliente que vem até a farmácia e merece ser bem atendido, bem acolhido e muito bem orientado pelo profissional capacitado. Uma das suas experiências que a gente conversou aqui em off, a senhora falou que lá no início, né, da sua carreira, a senhora foi para um atendimento de uma farmácia de bairro e aquilo marcou muito a sua vida. Isso, porque eu fui atender pessoas muito humildes, carentes mesmo, que não tinham acesso a alguma informação. Então ali eu pude tanto orientar essas pessoas, né, naquele atendimento mais básico, que eles buscam em algumas unidades e não tem, mas também acolher aquelas pessoas de forma humanizada, carinhosa, e isso é essencial para o profissional. Então, a profissão farmacêutica para a senhora é muito satisfatória? Demais, demais. Me sinto muito realizada como profissional em atender as pessoas, em acolher, ter esse convívio diário com os pacientes e clientes da farmácia. Obrigado, doutora Kelly, obrigado a toda a turma lá da Sena Farma da Praça do Barco. Coloca a imagem da Operação Iara. Tela nervosa. Alô, professor Gleison. Ó, uma mega operação realizada pela Polícia Civil, denominada Iara. Você acompanha aqui várias pessoas envolvidas no mundo obscuro. Tela nervosa. A Operação Iara é uma operação que ela visa o combate dos consórcios que trazem drogas, que trazem entorpecentes, utilizando uma rota específica, que é a rota do Rio Solimões, e que acabam desaguando aqui na região metropolitana de Belém, remetendo drogas entorpecentes para outras localidades. Então, essa operação visa desarticular esses consórcios, tendo sido deflagrada em diversos estados da federação, contando com o apoio das diversas polícias civis, polícias judiciárias desses estados, tendo havido cumprimento de mais 67 mandados de busca e apreensão,
27 mandados de prisões preventivas, além de cautelares diversas, apreensão de bens e valores, bloqueio de ativos financeiros, dentre outros. Essa operação que a gente deflagrou hoje, ela foi iniciada em 2022 e hoje a gente deflagrou cumprindo os mandados de prisão, mandados de busca e apreensão e algumas medidas cautelares diversas de prisão, como o monitoramento. Elas foram cumpridas em 7 estados, incluindo o Pará. Nesses estados nós tivemos o apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Alagoas, do Amapá e do Amazonas. As diligências ainda estão em andamento, a gente não finalizou ainda, porque a gente sabe que o estado do Amazonas e o estado do Pará são estados de grandes dimensões, então a gente ainda está realizando esses cumprimentos. Todos os mandados judiciais eles são oriundos da comarca de Prainha, próximo à cidade de Santarém. Os mandados eles incluem 67 mandados de busca e apreensão, 27 mandados de prisão preventiva, mais 18 mandados de medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento, o sequestro de 8 imóveis, além da indisponibilidade de 10 veículos e o bloqueio de ativos financeiros no montante de 58 milhões de reais. Então tá aí, parabéns à Polícia Civil, agindo rápido. Olha, coloca a imagem aqui, Cássia, desse acidente. Imagem desse acidente aqui, olha, uma colisão entre a moto e a carreta. Meu Deus do céu. Meu pai amado. E o motorista que está aqui na frente, salvo engano, acho que é uma van, um micro-ônibus, não teve culpa nenhuma, né? Está ali caído ao chão. Tudo porque tentou fazer uma ultrapassagem. Moto não ultrapasse, ônibus, carreta. Pelo amor de Deus. A moto sempre vai ser mais vulnerável. E você, motorista de carro grande, carro pequeno, carreta, respeite o motorista, o motoqueiro também, né? Porque ele é o menor. Muitas das vezes ocorre porque todo mundo está afobado no trânsito agora. Bora dar uma freada a mais. Deixa o vídeo na íntegra, por favor. Uma colisão grave envolvendo uma motocicleta e uma carreta foi registrada nesta terça-feira na rodovia que liga Marabá a Xinguara, no sudeste do Pará. As imagens mostram a gravidade do impacto. Segundo as informações preliminares, o motociclista se envolveu no acidente durante uma manobra de ultrapassagem. Ainda não há confirmação oficial do estado de saúde da vítima. Equipes de resgate foram acionadas e estiveram no local para os primeiros atendimentos. O caso segue em atualização e aguarda posicionamento das autoridades competentes. Tá aí, né? Lamentavelmente, ocorreu esse acidente. Nós não temos atualização. Entramos em contato com a nossa equipe para ver se amanhã a gente traz de volta essa informação, se ele conseguiu sobreviver, que é o que a gente torce que ele tenha sobrevivido a este acidente. Fechando mais um programa, já estamos de volta. Quinta-feira, Cássia Martins, eu, Edna Drenck, toda a turma do SBT. Fica com Deus. Tchau, tchau.